Você acompanha a partir de agora a análise da Scott Consultoria para o mercado do boi gordo e quem vai trazer as informações é o Alcides Torres. Olá, meu nome é Alcides Torres, eu sou engenheiro agrônomo e analista de mercado da Scott Consultoria e estamos aqui para reportar o mercado do boi gordo nesta quinta-feira, dia 13 de janeiro de 2022, né? Como é que foi o mercado hoje? Bom, o mercado hoje de estável para queda, não é? Ontem a gente já teve algumas praças pecuárias com os compradores oferecendo preços menores pela arroba do boi gordo em relação a anteontem. E hoje, nessas praças onde os compradores lograram comprar boiadas com essa oferta menor, hoje os preços estão estáveis, digamos assim, tá? E em determinadas praças esse movimento continua, né? E por que o preço está caindo? Principalmente porque o consumo no mercado interno não está muito bom, ou seja, as escalas, a alavancada de compras que aconteceu na primeira semana de janeiro, ela tem sido suficiente para manter o fluxo de mercadoria aí para açougues, supermercados, restaurantes e boutiques de carne. Então, hoje, a cotação do boi gordo na Praça de São Paulo estável e caindo em algumas praças pecuárias pelo interior do Brasil. É isso aí, meu nome é Alcides Torres, eu sou engenheiro agrônomo e analista de mercado da Scott Consultoria. Espero encontrá-los todos gozando de boa saúde, fazendo bons negócios e até a semana que vem. Seguimos agora para a cotação do boi gordo com a apuração da Scott Consultoria. Como já é de praxe, você sabe que esses são preços para uma boiada comum, à vista e livres de fundo rural. E a gente faz aquela pequena viagem pelo Brasil. Temos a tela entrando aqui para nos mostrar como vem os números na manhã dessa sexta-feira. Começando aí pela região sudeste do Brasil, preços mínimos. Tem alta de R$1 registrada em Belo Horizonte. Alta de R$1 também registrada no estado do Espírito Santo. De lá a gente vai seguindo para a região sul do Brasil, região sul entrando aí na tela e mostrando que tem queda de R$1 registrada em Santa Catarina. De lá, vou pedir para o pessoal colocar para a gente a primeira tela do Centro-Oeste. Primeira tela do Centro-Oeste está aí para vocês, observando queda de R$2 em Goiânia, lá no Goiás. Também tem queda de R$1 registrada em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul. Tem queda de R$1 registrada em Três Lagoas, município também no interior de Mato Grosso do Sul, já ali na divisa com o estado de São Paulo. A segunda tela do Centro-Oeste também vai entrar aí para o pessoal poder acompanhar. Não tem nenhuma alteração registrada por enquanto no estado do Mato Grosso, mas é claro que ao longo do dia devem registrar algumas mudanças. De lá a gente segue para a região nordeste do Brasil, fazendo aquela nossa viagem diária. Tem alta de R$1 registrado em Alagoas e queda de R$1 lá no Maranhão. Por fim, vamos para o norte do Brasil. Alta de R$1 em Paragominas, no Pará, queda de R$2 no norte do Tocantins. São esses os números, então, registrados aí na manhã dessa sexta-feira, como a gente sempre vem acompanhando. A gente também dá sequência com bom dia, porque agora é hora de ver como que fechou a cotação do bezerro Nelore no dia de ontem, e a apuração é da Scott Consultoria. O DERAL, Departamento de Economia Rural do Paraná, divulgou na terça-feira mais um boletim sobre a situação das lavouras no estado, o que vem apresentando reduções na produtividade por conta aí da seca que atinge o estado. Nós vamos a Londrina agora com Mauro Andrade saber detalhes desse assunto. A estiagem tem provocado prejuízos nos 3 estados do sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Aqui no Paraná, os prejuízos na soja alcançam 38%, ou seja, de 21 milhões de toneladas, reduziu para 13 milhões.
Já no milho, as perdas até o momento são de 42%, uma redução de 4,2 para 2,5 milhões de toneladas. A cultura do feijão, 20% das lavouras se encontram em condições ruins, segundo o DERAL. A estimativa preliminar de perdas com as três principais culturas, soja, milho e feijão, são de 24 bilhões de reais, com tendência de aumento. A ministra Tereza Cristina encontra-se desde ontem visitando propriedades afetadas pela estiagem nos 3 estados do sul. Hoje, quinta-feira, ela está em Cascavel, na região oeste do estado, uma das mais afetadas do Paraná. De Londrina, Mauro Andrade. E agora o repórter Gustavo D'Angelo traz os destaques da estimativa de dezembro do IBGE para a safra da laranja 2021. Acompanhe. De acordo com o levantamento do IBGE, em dezembro, a produção estimada de laranja foi de 15 milhões e 300 mil toneladas, aumento de 12,8% em relação ao mês anterior, mas redução de 2,7% na comparação com 2020. Aqui no estado de São Paulo, principal produtor e responsável por 78,8% do total nacional, a produção foi estimada em 12 milhões e 100 mil toneladas, crescimento de 2% em relação ao ano anterior. Mas em Minas Gerais, a estimativa da produção de 275.600 toneladas foi reavaliada em dezembro, indicando uma redução de 72,7% no mesmo comparativo. A estiagem prolongada e as geadas geraram frutos menores e de menor qualidade. Isso explica a queda na produção. De Araçatuba, São Paulo, Gustavo D'Angelo. E o presidente Jair Bolsonaro sancionou esta semana uma lei que pode ajudar o setor de transporte hidroviário aqui do Brasil. Você vai ver as informações com Brasília. A nova lei cria o Programa de Estímulo ao Transporte de Cabotagem, a chamada BR do Mar. O projeto, relatado pelo senador de Mato Grosso do Sul, Nelsinho Trade, teve vários vetos, entre eles o que exclui cargas de granéis sólidos, como soja e milho, dos benefícios fiscais. A lei, muito aguardada pelo setor produtivo do país, agora volta para o Congresso, que pode derrubar ou não os vetos do presidente da República. O senador Nelsinho Trade reclama dos vetos. O texto construído no Congresso Nacional foi amplamente debatido e envolveu vários setores. Os trechos vetados foram os pontos que mais encontraram resistência durante o tempo em que o projeto tramitou na Casa. Sempre buscamos o equilíbrio e o diálogo, e a construção do nosso relatório contou com a participação do Ministério da Infraestrutura, que é o ministério que encampou esse projeto. Esclareço que a tripulação composta de no mínimo 2/3 de brasileiros garante a participação maior da mão de obra local nas embarcações estrangeiras, contribuindo assim para a geração de empregos. Quanto à inclusão dos granéis sólidos na não incidência do AFREM nos portos localizados na região Norte e Nordeste, as alíquotas foram alteradas para beneficiar o setor agropecuário. Já a manutenção das alíquotas vigentes na lei atual era o principal pleito da bancada Norte e Nordeste para gerar competitividade na região. Outro ponto vetado foi a recriação do reporto, muito importante para os setores ferroviários e portuários. O Dacil Canepa para o SBA. Na integração lavoura e pecuária, a qualidade da pastagem tem como consequência direta aumentos significativos na produtividade por animal e também por área. O repórter Valdir Pacheco visitou uma propriedade em Nova Guaritá, no Mato Grosso, e vai trazer informações para a gente desse assunto. A ILP, Integração Lavoura e Pecuária, é considerada uma das técnicas de maior destaque nas propriedades rurais no estado de Mato Grosso. Um exemplo disso é a JP Agropecuária. Na Fazenda Pontal, em Nova Guarita, no norte do estado, a propriedade prioriza alta lotação e produtividade na época das chuvas, onde tem como base a gestão de pastagens. Aqui na Fazenda Pontal, a produção de soja e carne trouxe a possibilidade de explorar novos desafios. A
A exploração das pastagens pós-lavoura na entre-safra é uma ferramenta importante com áreas de pastos onde o cenário muda e a pecuária pode ser explorada na época da seca, atual gargalo da pecuária tradicional. Nosso trabalho aqui começou em 2017. O primeiro passo foi um diagnóstico das áreas de pastagem, treinamento da equipe envolvida no processo e a implementação de uma tecnologia, que é o software aplicativo gerente de pasto, que faz o gerenciamento das áreas de pastagem, controla a gestão da lotação das áreas de pastagem. O sistema Pontal, o sistema JP Agropecuária, trabalha com um sistema misto de cria, recria e engorda, onde a gente tem os animais superiores no desmame, eles são encaminhados para um sistema de super precoce, onde eles, como a estação de monta invertida, que é um dos pilares do sistema Pontal, facilita com que esses animais sejam desmamados até no máximo março, abril. Eles já entram em estação nas áreas de pastagem de integração lavoura-pecuária e são suplementados para serem abatidos no mesmo ano. Da mesma forma que as novilhas, que elas são desafiadas com 12 a 15 meses em sistema de super precoce, pelo esse mesmo processo, graças ao pilar da estação de monta invertida. Falando de números com relação à pastagem, essa propriedade ela chega a trabalhar com 2 unidades animal por hectare no período das águas, em 2.600 hectares aproximadamente de pastagens, e ela recebe, com a entrega das áreas da colheita das áreas de soja, ela recebe entre 1.300, essa safra vai ser 1.300 hectares aproximadamente de áreas de pastagem e integração lavoura-pecuária. E isso faz com que ela reduza a sua lotação por período seco em torno de 1 até 1,2 unidade animal por hectare. Em relação às áreas de pastagens, a gente tem desses 2.600 hectares em áreas permanentes, ou seja, áreas do período das águas, 517 hectares, essa safra passou por adubação, por correção e adubação, e ela vem sendo incorporada algumas áreas de pastagem, já que vem das áreas de soja, né, das áreas de integração, como essa primeira safra que a gente recebeu, áreas que vêm com essa fertilidade residual da soja. Muito importante a colocar que não é só a gestão de pastagem que é o fundamental para o sucesso do projeto. A gente tem várias gestões acontecendo, como eu coloquei anteriormente, a gestão reprodutiva com a estação de monta invertida, que favorece a gente fazer os processos reprodutivos no período seco, e isso faz com que no período das águas a gente consiga aglomerar lotes, ou seja, trabalhar com lotes maiores e assim conseguir cortar melhor os pastos, ou seja, ajustar a altura de pastejo das áreas de pastagens, né? Lembrando que a gente tem áreas de pastagens aqui que chegam a 4, 5 unidades animal por hectare no período das águas, sendo que também temos áreas que trabalham em torno de 1 UA por hectare no período das águas, fazendo com que a média chegue em torno de 2 unidades animal por hectare. É muito importante salientar que a presença de uma equipe comprometida, juntamente com a diretoria que está presente a todo momento na figura do José Leandro, do seu pai José Pérez Duran, é fundamental para esse desafio, que é um sistema produtivo muito intensificado, né? É um carro a 150 por hora. A safra passada a gente fechou em torno de 11 arrobas por hectare produzidas. Lembrando que, mais uma vez salientando, que aqui é um sistema também de cria. Então há a venda de bezerros, como também a venda agora, como eu falei anteriormente, de animais superiores, desmamados em torno de 270 quilos em relação aos machos. Com relação à fertilidade do solo, acompanhamento da fertilidade do solo, nós temos a parceria da Embrapa, que a Embrapa vem nos trazer tecnologias que favorecem o sistema produtivo e com variedades e variedades de capim, e como também variedades leguminosas, melhorando a fertilidade do solo, né? Pontuando aqui, essa área é uma área de pastagem que ela já vem desde 20 de março aproximadamente sendo pastejada. É a primeira área de entrega de soja que a gente tem das áreas de pastagem, e hoje ela tem uma lotação ocorrida em torno de 2,45 unidade animal por hectare, e atualmente ela está com 1,4, com eminência de aumentar a lotação agora, com a incorporação de mais lotes aqui, né, após os períodos reprodutivos. De Nova Guarita, no norte de Mato Grosso, Valdir Pacheco.
Chegou a hora do Agroclima com a Renata Ferreira. Renata, bom dia para você. Bom dia, Vinícius. Bom dia a todos. Hoje o Agroclima destaca uma alta pressão atmosférica sobre o mar em áreas do sudeste brasileiro, que vem empurrando os ventos do oceano para a costa e provocando chuva isolada. E esse sistema, Vinícius, mantém a umidade constante, que fortalece as pancadas de chuva, principalmente no Rio de Janeiro. Quem vive aí na Baixada Fluminense vai sentir um pouco mais. Já na capital quase não chove. E hoje a chuva perde força no decorrer do dia no estado aí de São Paulo. A precipitação também perde força hoje no Mato Grosso do Sul, também em Goiás e Mato Grosso, e se torna cada vez mais irregular, passageira e com baixos volumes. Já que as áreas de instabilidades enfraquecem sobre o sudeste e também centro-oeste brasileiro. Já em boa parte de Minas Gerais e Bahia, uma massa de ar seco ganha força e deixa o tempo aberto, sem chuva, inclusive na região metropolitana de Belo Horizonte. A chuva vem forte, com trovoadas no oeste aí de Mato Grosso, Rondônia, Acre e sul de Minas Gerais. Mas atenção para o Nordeste brasileiro, viu? Um vórtice ciclônico deixa o tempo muito instável, com chuva fortes e risco aí de tempestades entre o Maranhão e o estado do Ceará, mas também aumento da chuva e volumes expressivos entre o Rio Grande do Norte e também Alagoas. Chove no litoral da Bahia, mas de forma um pouco mais passageira, enquanto o interior fica com tempo mais firme. Vinícius, daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! E agora é hora de saber qual é o touro do dia do Genética BR. Confira. E o touro do dia de hoje é o lote número 603, é o atacado, olha aí. Olha que máquina, meu amigo. Atacado, linhagem MN, Mundo Novo, Iludi de Garça está aí. É um Deca 1 com 16,96. É um filho do Coronel da Mundo Novo, em vaca Bitelo DS, Donald Strang, linhagem Lengruber. Ele traz aí Bitelo DS na linha baixa e Coronel da Mundo Novo na linha alta. Touro que apresenta uma progênie destacada para peso a desmama, para crescimento pós-desmame. Isso tudo aí aliado a altas DEPs aí de área de olho de lombo. Faz um incremento muito bom nas progênies aí, nas DEPs também de perímetro escrotal, o que vai garantir aí as fêmeas filhas dele entrando em puberdade muito mais cedo. Então não perde não, Deca 1 com 16,96 de índice genômico, peso à fase materna, total materno de peso a desmama, idade ao primeiro parto, esteio, perímetro ao ano, ao sobre ano, área de olho de lombo, musculosidade, extremamente positivo para peso a desmama, ao ano, ao sobre ano, marmoreio, peso ao nascimento, estrutura corporal e precocidade. E ele, o grande atacado, linhagem Mundo Novo e linhagem Ludi, traz as suas doses hoje no touro do dia de 12 por apenas R$10 a dose no pacote de 200 doses. Não perde não. Deixa eu convidar você para participar comigo do Bom Dia Produtor. O número está aí na tela, ó, 99863-1001. Não esquece do DDD 67. Manda sua dúvida, sugestão de pauta aí no nosso WhatsApp. Quer mandar um abraço para alguém? Manda para cá que a gente entrega. Vai ser um prazer atender vocês. Eu vou indo para um rápido intervalo, mas daqui a pouco estou de volta. E no próximo bloco você confere uma entrevista do Walter Puga com o presidente da Caixa Econômica Federal, que aproveitou para falar aí sobre a abertura de 100 agências, especialmente destinadas ao agronegócio em todo o Brasil. Não perca, é no próximo bloco. Estamos de volta com Bom Dia Produtor, imagens ao vivo aí de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, aonde fica a sede do Canal do Boi. Nesse momento o céu está parcialmente nublado e a previsão hoje na cidade deve ser de sol alternado com chuvas em formas de pancadas rápidas e isoladas. Inclusive deu uma chuvinha agora de manhã. O volume de chuvas previsto aí é de 10 milímetros e a temperatura deve oscilar entre a mínima de 21 graus e a máxima de 30 graus. Vamos dando sequência com Bom Dia Produtor. Olha só, de julho a dezembro de 2021, o equivalente a 6 meses de safra 21-22, os produtores rurais contrataram 159,7 bilhões de reais em crédito rural, uma elevação aí de 30% em comparação ao mesmo período da safra anterior. E a tendência é que as contratações cresçam ainda mais
principalmente por causa da seca que atinge o Rio Grande do Sul. Você vai ver detalhes na análise de agronegócio do João Pedro Cuti Dias. A demanda por crédito rural no segundo semestre de 2021, já no plano safra 21-22, aumentou de forma significativa. Foram liberados 159 bilhões de reais para custeio, para todas as atividades da agropecuária brasileira. Isso comparado com o ano passado, o ano anterior, nós estamos falando de um aumento de 159 para 159, que foi o ano passado, contra 122 em 2020 e 2021. O que você nota? Você nota um aumento significativo nos recursos para custeio. Por quê? Porque aumentou muito o custo de produção. Hoje, se você olhar os custos de fertilizantes, defensivos, sementes, eles praticamente dobraram em relação ao ano safra anterior. Então, consequentemente, a demanda foi maior. Com o aumento dos juros e dificuldade de crédito, a demanda por crédito rural também pressionou. Você teve um aumento significativo no custeio e você teve uma redução nos investimentos, uma certa tomada de um freio de mão na questão de investimentos. Associado a isso, também um setor que era importante, que estava aumentando ano após ano a participação, a agricultura familiar. Essa também houve uma redução significativa, 16% em relação ao mesmo período do ano passado. Nós temos agora ainda um semestre pela frente. Nesse primeiro semestre de 2022, você vai ter uma demanda grande para milho. Milho é a segunda cultura do Brasil. Então, o preço do milho está alto, vai haver demanda, os custos estão altos nessa safra de 2022, na segunda safra. Você vai ter uma demanda grande de custeio, principalmente nos estados do sul do Brasil, que estão sendo assolados por essa seca, uma quebra significativa na produtividade, na produção agrícola, né, e também, consequentemente, na produtividade das lavouras. O agricultor está ficando descapitalizado, ou seja, aquela poupança que ele colocou no solo, ele não vai retornar para ele vai ter que ir ao mercado para buscar recursos, vai ter que buscar através das cooperativas, operações de barter, de troca. Eles vão ter que achar maneiras de conseguir recurso para fazer as culturas de inverno. No sul do Brasil, a exceção do Paraná, que tem a segunda safra de milho, nos demais estados da Federação do Sul, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e mesmo no Paraná, nas regiões mais altas, você vai ver uma demanda por recurso de custeio para plantar trigo, cevada, centeio, canola, enfim, uma série de culturas que são plantadas nesse período e que o agricultor vai usar isso aqui, vai ocupar o máximo possível a sua terra para ter capital de giro, para poder enfrentar o próximo plantio da safra 22, 23 e especialmente enfrentar os custos de produção que estão subindo de forma significativa. Então você vai ter uma demanda muito grande por crédito, possivelmente vai ver, especialmente na área de custeio, possivelmente vai esgotar os recursos brevemente, vai ter que haver um remanejamento. A dificuldade que vai ter é se vai haver condições de aumentar ou complementar os recursos do Plano Safra 21, 22, por quê? Porque com essa questão fiscal do poder público está complicada. Os recursos da área federal devem estar meio em brete praticamente. Então, vai ser esse primeiro semestre, em termos de crédito rural, vai ser um período de bastante preocupação, porque os recursos já foram ocupados uma boa parte no último semestre, no primeiro semestre, e nesse semestre agora vai haver uma demanda grande, especialmente na área de custeio, e a dúvida é se vai ter ou não recursos para atender tudo isso. E agora você vai conhecer uma tecnologia que permite a limpeza do pasto e de resíduos vegetais. O grande diferencial é que ela é uma tecnologia sustentável, amiga e aliada do meio ambiente. Acompanhe os detalhes na reportagem. Se você está precisando fazer uma limpeza diária na sua fazenda, seja ela para recuperação e formação de pastagens ou para o plantio das mais diversas culturas, você precisa de um triturador TrituCap. O TrituCap é um novo implemento agrícola totalmente inovador e tecnológico que vai realizar esse trabalho para você com rapidez, agilidade, eficiência
e o mais importante, com sustentabilidade. Nós aqui da Fazenda Bela Época, há muito tempo, há muitos anos atrás, aí há uns 4, 5 anos atrás, começamos a procurar um equipamento para podermos renovar as lavouras, né, erradicar as lavouras de forma sustentável, né? Alguma coisa que triturasse realmente a lavoura e sem precisar arrancar, enleirar e queimar. Há um ano atrás nós descobrimos aí o pessoal da Petrotec, né, a Tritucap, o equipamento da Tritucap, e logo de início fizemos um teste, já adquirimos o equipamento e já entramos com essa renovação de lavouras, com esse sistema de trituração aí. E foi um equipamento que atendeu muitas expectativas com relação à eficiência, né, rendimento com qualidade, que eu sempre falo. E vejo que o equipamento ele entrega realmente, né, o que ele está predisposto a fazer. E o mais interessante que nós achamos nesse sistema de trituração é você deixar toda essa massa no solo. Massa no solo. É isso mesmo que o Tritucap faz com todo o material que é retirado na área. Transforma toda essa matéria orgânica em nutriente para o solo. Uma espécie de adubo que retém umidade, preservando todas as propriedades da terra. Além de todo esse conceito, o baixo custo de manutenção é outra grande vantagem para quem trabalha com esse implemento. Primeiramente, manutenção dele é praticamente zero, em vista dos outros trituradores, que quebram demais. Os outros trituradores iam bem até um diâmetro aí de 8 centímetros do caule da planta. Agora o Tritucap não tem... você não tem problema se a planta tem mais de 8 centímetros, você está com 15, com 20, com 25, de qualquer jeito ele vai fazer o serviço. Para você que se encontra em regiões como o Pantanal, por exemplo, onde até mesmo as queimas controladas estão restritas ou proibidas e precisa fazer uma limpeza diária na sua propriedade para reforma de pastagens, o Tritucap é o equipamento certo para atender a sua necessidade. Eu acho que é a solução aqui para o Pantanal, para a roçada do capim nativo. Eu acho que antigamente nós fazíamos as queimadas aí quando era legalizado o negócio. Hoje em dia temos que procurar novas opções, né? E eu acho que nasceu para isso. Esse implemento cai como uma luva pro pecuarista que precisa manter suas invernadas limpas, aí que utiliza do capim nativo. E eu acho que é a solução. Então você já sabe, qualquer que seja a sua atividade agrícola, seja qual for a sua região no país, o Tritucap faz o que é preciso e ainda nutre o seu solo. Entre em contato pelos telefones que estão na sua tela ou acesse o endereço eletrônico www.tritucap.com.br e solicite a visita de um representante. Tritucap, a sua melhor escolha em supressão vegetal. Vamos agora até Sinop, no Mato Grosso, conferir a agenda de eventos da Ricardo Nicolau Leilões com o leiloeiro rural Arnaldo Campos, que já está por aqui. Arnaldo, seja bem-vindo, bom dia para você. Bons negócios na manhã desta sexta-feira. Bom dia, Vinícius Souza, bom dia aos amigos de casa, seja bem-vindo a Sinop, viu, Vinícius? Uma hora dessa vem conhecer a gente aqui, conhecer o nosso escritório, dar um passeio aqui pelo nosso querido Mato Grosso, que eu até vou mostrar algumas imagens de Sinop agora. Caleb, pode cortar para a câmera de fora para a gente colocou uma câmera aqui para mostrar um pouquinho o céu de Sinop, e tá aí, ó, nublado. Provavelmente teremos chuvas hoje aqui em Sinop. Ontem tivemos uma tarde bastante chuvosa, né? E hoje acredito que não vai ser diferente. E aí a gente vê também as imagens da BR-163. A gente vê aí os veículos, os caminhões passando. Essa é a BR-163, o coração pulsante aqui no Mato Grosso, né? Que leva até o porto de Miritituba. Pois é. Uma semana aí, um final de semana de bons negócios aqui na Ricardo Nicolau Leilões. Na verdade, a gente tem o nosso leilão que abre as porteiras, né? Leilão abrindo as porteiras em 2022, que traz uma oferta excepcional de gado de muita qualidade. O lote T1, pode trazer o lote T1 para mim na tela. Nós temos uma oferta de garrote bem interessante. O T1 está localizado em Nova Monte Verde, né? Seu Adelar Bock tem uma bateria de animais dele
de muita qualidade, machos e fêmeas, e aí eu gostaria de mostrar esse lote de macho. Tá aí, ó, 176 machos de 370 quilos. É um padrão de gado que nesse momento é difícil de você encontrar. A oferta de boi para confinamento está enxuta, sabe? Não tá sobrando hora nenhuma, né? E o boi vem se movimentando para cima, o mercado futuro vai mostrando aí umas leve altas durante essa semana que está encerrando hoje, né? Então, assim, a turma fica ansioso para colocar boi no confinamento e essas ofertas são cada vez mais enxuta mesmo, né? Então, uma boiadão mesmo, realmente de muita qualidade, localizada ali a 60 de Monte Verde, na estrada Bela Manhã, tá ali na estrada Bela Manhã, na fazenda Couro de Boi. Boiadão. E falando em qualidade, vamos viajar aqui para Marcelândia agora. Traz para mim o lote L7. Traz o L7. O L7 vem da Chaparral, vem do nosso querido amigo Pedro Pinto Moreira. Pedro é caprichoso, uma barbaridade também, criador dos mais exímios que eu conheço, um capricho. E essa garrotada, 90% dela filhos do truque da Alô Brasil. Gente do céu. Não é fácil, né? O ano passado a gente teve algumas ofertas aqui de filhos do truque por conta da Agropecuária Rio Bravo e agora, para mim, é a segunda oferta de volume de filhos do truque que passa no martelo, né? Então, assim, eu fico muito feliz. Pedro é um caboclo muito ajeitado, caprichoso, uma barbaridade, o Pedro Pinto Moreira, e tem 89 garrotes. Ela pesa 420 quilos, novinha, né? De 12 para 15 meses de idade. Então, esse é o boi que realmente mostra o quanto a nossa pecuária vai evoluindo e o quanto ainda tem para evoluir. É um garrote jovem, já com 14 arroba, pronto para ir para a terminação, né? E lá na Chaparral, nós temos também fêmeas. Pode trazer o L6, traz o L6 para mim, que fêmeas Nelore de 11 arrobas, né? Fêmeas Nelore de 11 arrobas, pronta para entrar no trabalho agora de inseminação ou com touro de qualidade. Tá aí padrão Pedro Pinto Moreira, né? Pedro, como a gente disse aqui, caprichoso, uma barbaridade. Oferta de fêmeas crioulas do Pedro Pinto Moreira e fêmeas de cruzamento também. L9, pode trazer, 82 fêmeas de 12 para 15, 332 quilos. E aí a versatilidade da pecuária brasileira, né? A fêmea Angus é a fêmea que atende o mercado gourmet, né? Todo mundo quer comprar e comer uma carne de fêmea Angus. É a fêmea que atende um mercado de receptora de embrião. É a fêmea que faz um tricross. Então, quer dizer, a versatilidade desse gado é excepcional. 82 fêmeas também, com 11 arrobas crioulas lá do nosso comandante Pedro Pinto Moreira. Obrigado, viu, Pedro? Forte abraço a você. Caboclo ajeitado, uma barbaridade. Só tô meio chateado porque o Lusato comeu a picanha sozinho aí e eu fiquei de fora dessa vez, né? Mas tá tudo certo. Então, esse encontro aí, nosso leilão abrindo as porteiras, próximo domingo agora, às 13 horas, horário de Mato Grosso, 14 horas horário de Brasília, com a transmissão do Agrocanal. O Agrocanal reforçado, né? Com Sky, com NET, com Oi. Agrocanal vem com força total em 2022. Então nós aguardamos você a partir das 13 horas horário aqui de Mato Grosso. E para fechar minha participação aqui, eu quero aproveitar e já reforçar o convite para a Platina, né? Na quarta-feira a gente tem um leilão da Platina, né? A segunda edição já, Valdemar Antonioli, Giovanni Antonioli, Juliano Antonioli, família pioneira de Sinop, traz uma oferta excepcional. Recolhe para mim o lote D10. Vamos mostrar um lote para a turma. Lá na Platina é assim, você não precisa mostrar 10 lotes. Você mostra um lote, aí você mostra o padrão do gado. Esse é o padrão Platina de produzir genética de qualidade. 280 quilos. Nós vimos agora do Pedro Pinto Moreira, filhos do truque, né, com 15, 17 meses aí, com 14 arrobas. Tá aí, ó. E o Juliano tem uma frase muito interessante, né? Que ele falou ano passado, numa bezerrada dessa de 280, 290 quilos, que ela, bem conduzida, ela não come o panetone agora em 2022. E não come mesmo. Esse gado é um gado que não tem recria, é um bezerro com peso já de garrote, que já vai virando boi, já vai direto para o confinamento. E esse é o caminho da nossa pecuária brasileira, da nossa pujante pecuária brasileira, né? Parabéns, Platina. Esse encontro com a Platina, na quarta-feira à noite, como é de praxe aqui no nosso Boi em Pauta, às 20 horas, cravadas, horário de Brasília.
oferta de animais da Platina e de seus convidados especiais. Teremos aí no início um bate-papo, né, com o Valdemar Antonioli, o pioneiro Valdemar Antonioli, vai contar um pouquinho da história, vai falar desse trabalho de genética, vai falar desse trabalho de integração lavoura-pecuária que faz a Platina, essa estação invertida, né, porque a Platina tem uma estação de monta invertida, né? A lavoura dá essa condição à Platina de fazer estação de monta no mês de maio, junho e produzir esse bezerro no mês de janeiro, que é um momento difícil de você ter bezerro de qualidade. Então, anota aí, domingo tem Abriu a Porteira, à tarde Agrocanal, na quarta-feira tem um encontro com a Platina, aí à noite pelo Canal do Boi, ok? Mais informações? É muito fácil, né? Procure aí as nossas mídias sociais, tanto da Ricardo Nicolau Leilões, como do SBA, e você vai ficar sempre bem informado da nossa agenda de eventos por aqui. Forte abraço, Vinícius, forte abraço aos amigos de casa e um ótimo final de semana a todos. Meu amigo, obrigado pela participação, bons negócios para todo mundo aí, direto de Sinop. E a gente vai dando sequência com o Bom Dia Produtor. Novata no agronegócio, a Caixa Econômica Federal está pela primeira vez envolvida aí na execução do Plano Safra e deve encerrar junho com um aporte de 35 bilhões de reais no crédito rural. Os planos, no entanto, são mais ambiciosos. Aí. Em 3 anos, a Caixa Econômica Federal pretende destinar 100 bilhões de reais para o financiamento do agronegócio. Ainda estamos aprendendo a atuar no setor do agronegócio. Foi o que disse Pedro Guimarães, presidente da Caixa. Em entrevista que foi concedida ao Walter Puga Júnior, o presidente da Caixa falou da abertura de 100 agências especialmente destinadas ao agronegócio em todo o Brasil. Confira. A Caixa Econômica Federal anunciou recentemente que produtor que trabalha com trigo, feijão, produtor que atua na pecuária, gado de corte e gado de leite, se fizer operações com a Caixa Econômica até o final de janeiro, terá uma redução de 1 ponto percentual nos juros das operações de crédito rural. Bom, eu tenho comigo o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, que comenta sobre a importância dessa redução da taxa de juros agora, nesse período. Dinheiro ficou muito caro, presidente? A Caixa Econômica Federal, antes da gestão atual, antes do presidente Bolsonaro, não focava no agronegócio. Tanto que nós vamos expandir em quase 10 vezes o volume de crédito. Há um outro ponto muito importante. Pela primeira vez na história da Caixa Econômica Federal, nós fazemos parte do Plano Safra. Dado isso, nós temos acesso a recursos com subsídios. Então, o que nós estamos fazendo é repassar aos clientes esta redução de taxas que existem por termos agora, fazermos parte do Plano Safra. Então é uma redução que tem como consequência não só a utilização dos subsídios, mas também utilizar a poupança, que também nunca foi foco da Caixa Econômica Federal. A poupança ia apenas para o financiamento do crédito imobiliário, e agora nós aprovamos que uma pequena parte do volume de poupança na Caixa Econômica Federal possa ser direcionado à parte agrícola. Isso é muito importante, porque a Caixa Econômica Federal é, de longe, o banco com maior volume de depósito de poupança no Brasil. Então, temos depósito de poupança tanto para a parte imobiliária quanto para a parte de crédito agrícola. Falando em Plano Safra 2021-2022, que começou em julho, né? Já teve do banco o aporte de 35 bilhões de reais. Bom, 7 bilhões com recursos que foram equalizados aí com esses subsídios. É uma novata a Caixa Econômica quando falamos de agro, mas pretende alcançar valores mais altos este ano ainda? Como você tem a metade do ano para a discussão do Plano Safra, nós deveremos chegar nestes valores no meio do ano. É um grande desafio, em especial, porque o que nós temos é uma divisão entre os recursos subsidiados. As linhas não são livres. Nós temos uma série de linhas e, em algumas delas, nós somos mais eficientes que nas outras.
Aonde nós estamos mais eficientes? Nas linhas de investimento, como, por exemplo, na construção de silos e armazéns. Esta é uma linha onde a Caixa já emprestou todo o recurso que havia subsídio. Aonde que estamos menos eficientes? Nas linhas de capital de giro. Exatamente porque existem vários bancos que realizam esse financiamento de curto prazo. Como nós participamos pela primeira vez do Plano Safra, era natural que nós não tivéssemos essa eficiência, que não conseguíssemos avaliar corretamente aonde que nós conseguiríamos, dentro de 12 ou 15 subsegmentos, aqueles aonde conseguiríamos fazer melhor. Então, estamos reavaliando, pedindo para uma reavaliação dentro do Ministério da Agricultura para alocar mais as linhas de investimento, e a gente está analisando. Outro ponto importante é o PRONAF. Nós vamos cumprir o PRONAF, mas também financiando outros bancos e cooperativas agrícolas. Por causa disso, inclusive ontem nós anunciamos uma linha de aquicultura e piscicultura, e esta linha de agricultura e piscicultura terá um foco no PRONAF. Então, o PRONAF, que é o financiamento para baixa renda, vai ser um foco da Caixa, mas neste primeiro ano nós não atingimos também o que gostaríamos. Então, objetivamente, nós fomos bem nos médios produtores, em especial nas linhas de investimento, correção de solo, a parte de compra, em especial da questão de aquisição de armazéns e silos, e não fomos bem, temos que melhorar no financiamento às pessoas mais carentes, por uma série de questões operacionais, internas nossas, que já estão sendo resolvidas, e no capital de giro, porque foi um volume muito grande, e nós também tínhamos ainda questões de aprovações de crédito, porque não tínhamos o know-how, ou seja, muito comum que no segmento agrícola as propriedades estejam no nome das pessoas físicas e não de empresas. Então são questões operacionais que fomos melhorando, entendendo mais a fundo esta dinâmica agrícola, e vamos melhorar certamente no próximo Plano Safra. Há uma proposta do senhor de expandir a atuação da Caixa em 100 pontos diferentes do país, especificamente para o agronegócio. Esse projeto não é um projeto muito ousado? Vamos conseguir abrir 100 novos pontos de contato do agronegócio no país? Isso, nós estamos abrindo ao redor de 300 agências. Nos últimos dias eu estive no Litoral Sul, em Itanhaém, abrimos uma agência, no Litoral Norte de São Paulo, Caraguatatuba, e no interior de Minas Gerais, em Araxá. Dessas 100 novas agências agro, já inauguramos umas 15. O estado que terá mais agências agro é o Minas Gerais, exatamente porque tanto de um ponto de vista social, quanto de um ponto de vista comercial para os médios agricultores. E, a partir de agora, muito forte na parte de aquicultura e piscicultura, em especial na região norte, que é onde, do ponto de vista de grãos, há uma restrição natural. Então, na região norte, o que nós vamos focar muito é na aquicultura e piscicultura. Afinal de contas, é a região, provavelmente no mundo, com maior questão de água doce, terras, só que havia uma restrição porque as terras não eram georreferenciadas. Então, o que nós fizemos em novembro para os aquicultores? Financiar, mesmo que o aquicultor não tenha o documento da terra definitivo. Existe, de novo, na região norte, muitas dificuldades. A Caixa não financiava antes. O que nós fizemos, mesmo sem a posse, mas, obviamente, com uma demonstração de que a pessoa está lá, mora lá, obviamente tem um meio do caminho. Mas o que nós vemos? Vários aquicultores com 1 hectare, 2 hectares, 10 hectares, 20 hectares,
porque 1 hectare de lâmina d'água tem uma produtividade muito grande e gera uma inclusão social muito forte. Então, objetivamente, o que nós temos é esse foco pelo Brasil inteiro e não temos nenhuma dúvida que essas 100 agências são necessárias. Pelo contrário, hoje temos uma demanda de mais 30 agências, exatamente porque muitas vezes a gente tem uma região e uma outra região muito próxima que também tem a mesma demanda. Então, isso é uma demonstração de que a Caixa faz análise técnica e faz análise passo a passo. Nós entendemos que temos que aprender muito ainda, por isso que estamos avançando. Já é muito mais do que no passado, mas estamos fazendo com calma, para que não haja uma expansão muito rápida com erros técnicos. Então, 35 milhões já é um volume quase 10 vezes maior do que quando nós assumimos o banco, mas menor do que os 100 bilhões de reais, que é o tamanho da carteira que nós esperamos em 3 anos. Ou seja, o número recorrente de crédito agrícola na Caixa Econômica Federal, esperado por essa gestão, é de 100 bilhões de reais em até 3 anos. Bom, presidente, como presidente de um dos maiores bancos do país, um dos maiores da América Latina, o senhor se depara, assim como os colegas que também atuam em outros bancos, com uma inflação em alta no Brasil e em outros países do mundo, e mais do que isso, com a alta das taxas de juros. Está difícil administrar essa situação nesse período, ainda que não é de pós-pandemia? Não. O que acontece é a agricultura, e em especial a piscicultura, são segmentos estratégicos e aonde o Brasil tem vantagem comparativa. Na minha opinião, o setor agro é um setor diferenciado do Brasil, e se olharmos nos próximos 50 anos, nós, brasileiros, continuaremos sendo o país com a maior vantagem comparativa no agronegócio. China, e em especial a Índia, devem continuar expandindo o seu consumo. O Brasil é o único país do mundo que consegue expandir sua produção, mesmo com a mesma base. Por exemplo, basta você transformar pecuária, a parte da pecuária, em agricultura. Por exemplo, vários clientes nossos estão fazendo, dentro de uma... por exemplo, você pega e planta eucalipto e passa a plantar soja. A rentabilidade que você vai ter na sua fazenda é muito grande e nós estamos investindo, já investimos nessa troca de cultura. Então, existe dentro já da terra que nós temos para realizar agricultura e pecuária um potencial de crescimento muito grande. Agora, a agricultura é claramente um segmento da economia com uma enorme vantagem comparativa do Brasil. Mas eu penso que a aquicultura e a piscicultura são ainda maiores. Não vemos nenhum país do mundo, nem de perto, com um potencial na aquicultura e piscicultura que o Brasil. Em especial na região norte, e nós viajamos muito pelo Brasil, são 125 finais de semana, e, por exemplo, em Roraima, pela segunda vez em Amajari, visitamos um aquicultor que tem 1.000 hectares de lâmina d'água, crescendo 20% ao ano, em Tambaqui e Pirarucu. E como é que ele formou? Com água da chuva. Ou seja, imagina com um apoio forte da Caixa Econômica Federal em regiões onde há uma pobreza muito grande, ou seja, regiões muito ricas do ponto de vista de recursos naturais, mas que não há hoje, na questão da piscicultura e aquicultura em especial, esse tipo de investimento. Nós, na Caixa Econômica Federal, vamos querer investir, e repito, em especial na aquicultura, e nós vemos na região norte, que tem um volume de águas gigantesco, existe muita terra, e a temperatura também favorece, ou seja, vamos fazer isso no norte da Rússia, difícil. No norte do Canadá,
Difícil. A região norte dos Estados Unidos? Difícil. No Brasil? Tranquilo. Então, este é um ponto que a Caixa Econômica vê dos próximos 50 anos. Por causa disso, nós entramos no Plano Safra como uma questão estratégica. E um ponto importante para responder a sua pergunta é, quando você tem um cliente como um todo. Não é só a operação de crédito. Ele pode ter operação de seguros, operação de private, ou seja, investir em fundos do próprio banco, operação de cartão de crédito. Então, há uma rentabilidade como um todo e você olha, como a gente faz na parte imobiliária, no médio prazo. Então, esta inflação, nós acreditamos que é uma pressão de curto prazo, nos próximos 6 meses. Então, nos próximos meses, até como a taxa de juros está subindo, a taxa Selic, há uma pressão de redução potencial da inflação. Tanto que há 2 meses atrás, essa taxa que nós chamamos de DI, a curva de 8 anos, bateu 12,5%. Chegou a bater 10,5%, agora está em 11 e pouquinho. Ou seja, já tivemos uma expectativa de taxa de juros mais elevada. Ela retrocedeu e, por fim, por isso que é tão importante fazer parte do Plano Safra, que são recursos subsidiados, e utilizar, como nós já aprovamos, recursos da poupança. Por que da poupança? Porque também é uma captação a um custo inferior à base de depósitos normal, que é depósito a prazo, que são os CDBs. Como consequência, acreditamos fortemente na estratégia de médio e longo prazo do crédito da parte agrícola, em especial piscicultura e aquicultura, e nesse curto prazo é uma pressão inflacionária que nós não vemos como de longo prazo. Como consequência, vamos manter sim essa estratégia de crescimento no crédito agrícola e não vemos problemas, sem dúvida nenhuma, até porque o cliente agro é o cliente com maior número de produtos, ou seja, o que nós chamamos de cross-sell, a compra de outros produtos da instituição. Por causa disso, pelo contrário, entrar no crédito agrícola nós vemos como uma grande oportunidade para a Caixa Econômica Federal. Bom, você acaba de ouvir o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães. A Caixa entra no agro e entra para valer. Passamos o recado, presidente. Muito obrigado. Quero agradecer pelo espaço que vocês nos dão. A Caixa estará cada vez mais conversando com o setor agro. Muito importante também essa relação com os produtores, porque nós queremos ouvir, nós estamos ainda conhecendo o setor, então a Caixa estará presente sim, mas num setor que nós estamos aprendendo. Então, nós na Caixa Econômica sempre queremos ouvir. A mensagem que eu coloco aqui é: vamos ouvir, assim a gente pode melhorar os produtos e, por causa disso, estaremos em pelo menos 100 cidades com agências exclusivas do agronegócio para poder falar diretamente com o produtor, dado que normalmente as agências da Caixa têm um atendimento social muito grande. Nós entendemos que com esse atendimento social muito grande, muito intenso, muitas vezes o produtor rural não conseguia uma atenção que com a agência da Caixa, exclusiva para o agronegócio, que não terá dinheiro nessas agências, então nós não teremos o atendimento social. Todas as agências agro terão outras agências já, essa é uma condição, porque aonde nós estivermos para o agronegócio, teremos sempre pelo menos uma agência normal para realizar esse papel tão importante da Caixa, que é o papel social. Mas eu agradeço ao espaço que vocês nos deram, é muito importante, e a Caixa será cada vez mais também o Banco do Agronegócio. Muito obrigado. Agradeço mais uma vez a entrevista. Pedro Guimarães, presidente da Caixa Econômica Federal, Walter Puga Júnior, de São Paulo. Estou indo para mais um intervalo comercial, mas deixa eu te lembrar que dá para acompanhar a nossa programação
pelo Facebook do Canal do Boi, só digitar lá Canal do Boi que já aparece. Dá para ir no portal sba1.com e acompanhar nossa transmissão ao vivo também. Estamos pela NET Claro TV, canal 190 e no 690. Lembrando que aos finais de semana, o Agro Canal tem transmissão pela Sky TV, canal de número 241. Vou indo e no próximo bloco a gente conversa um pouco pela internet com o auditor fiscal sobre a operação padrão que está sendo realizada desde o dia 27 de dezembro em resposta à perspectiva de não terem reajustes salariais. Não sai daí que eu volto já. Estamos de volta com imagens ao vivo de Foz do Iguaçu, no Paraná. Mandar um abraço para o pessoal de lá que está sempre ligado aqui na nossa programação. Nesse momento o céu está claro e sem previsão de chuva. A temperatura hoje vai oscilar aí entre a mínima de 20 graus e a máxima de 30 graus. A gente vai dando sequência agora com Bom Dia Produtor. Olha só, os fiscais federais agropecuários implementaram desde o dia 27 de dezembro uma operação padrão em resposta à perspectiva de não terem reajustes salariais. Essa operação tem refletido no atraso da liberação dos caminhões no principal porto seco do Brasil, que fica em Foz do Iguaçu, no Paraná. Para a gente conversar sobre esse assunto, nós vamos agora falar com o auditor fiscal da Receita Federal, Flávio Bernardino, que vai entrar aí para a gente. Flávio, muito bom dia para você, obrigado pela sua participação. Comece perguntando aí quais são as medidas reivindicadas pela categoria. Bom dia, Vinícius. Nós temos duas medidas básicas. A primeira é a recomposição do corte que a Receita Federal sofreu no seu orçamento para o ano de 2022. A segunda é a regulamentação de um bônus de eficiência tratado com os auditores da Receita Federal desde 2016, que até hoje não foi regulamentado. De onde veio tudo isso? Ao final de 2022, na última semana de dezembro, de 2021, o Congresso aprovou um orçamento da União, e nesse orçamento o corte à pasta da Receita Federal e do Ministério da Fazenda teve seu orçamento bruscamente cortado em 52%, cuja verba foi destinada a pagar aumento salarial de servidores de outra pasta do Ministério da Justiça. Isso provocou uma indignação profunda nos auditores fiscais, que resolveram imediatamente entrar em estado de mobilização. Vários chefes de várias unidades entregaram ou puseram seus cargos à disposição para o secretário, vários delegados, superintendentes, enfim, toda a Receita começou a se mobilizar a partir daquele momento, tá, com esse corte brusco, que vai não só afetar o auditor fiscal, como vai afetar a ação do órgão. A perspectiva é que já em junho desse ano de 2022, já faltem recursos para pagar os principais fornecedores da Receita Federal. Por exemplo, o Serpro, a empresa pública que nos fornece serviços de informática, já deve ficar sem receber seus pagamentos a partir de junho, provavelmente. Fora outros prestadores de serviço de segurança, vigilância patrimonial, limpeza e por aí vai. Ou seja, a Receita foi sucateada com esse corte orçamentário. Nós já vimos de 2 anos de cortes anteriores e a perspectiva é ser mais sucateada, ser mais precarizada ainda. E, por tabela, a prestação de serviços à população e a arrecadação federal serem comprometidas. Bom, as operações estão atrasadas em Foz do Iguaçu, tanto que o pátio já tem 90% aí da capacidade total ocupada com 800 veículos. Existe também uma fila virtual, é isso? Exatamente. Bom, como que os auditores fiscais estão mobilizados, e isso reflete exatamente nisso que você acabou de falar, Vinícius, além da entrega dos cargos, os auditores fiscais aprovaram em Assembleia Nacional operação padrão nas aduanas, além, claro, de outras medidas relativas a tributos internos, não cumprimento de metas. No caso específico de Foz do Iguaçu, afeta em quê? Como você bem disse, a gente tem o maior porto seco do Brasil, acredito que da América Latina, em movimentação de carga, e a gente resolveu fazer a operação padrão. O que consiste isso? Toda carga submetida à fiscalização passa a ser vistoriada com muito mais rigor, tanto a carga quanto o interveniente, quanto o histórico desse operador do comércio exterior. Ou seja, uma carga que é selecionada pelo sistema, auditor, avalie, por favor, se a carga de milho é milho. A gente vai avaliar se a carga de milho é milho, vai verificar as placas do caminhão, verifica o histórico do importador, do exportador, vai verificar toda a documentação dele, enfim, é uma fiscalização muito mais rigorosa. Com isso, uma fiscalização normal de uma carga de importação e exportação que levaria 1 dia, passa a levar 3 dias, tá, para ser desembaraçada. E aí vão se formando as filas dentro do Porto Seco. Nesse momento, a informação mais atualizada é que já tem cerca de 900 caminhões parados lá dentro, há outros 450 aguardando em fila virtual. O que é fila virtual? Para não congestionar a rodovia BR-277, que
faz a entrada do nosso Porto Seco, distribuímos senhas para os caminhoneiros que aguardam nos postos ao longo da BR ou em outros pontos de parada e vão sendo chamados a partir do momento que novas vagas vão sendo disponibilizadas no Porto Seco. É isso que acontece. Alguma movimentação aí por parte do governo para a categoria? Como que está essa situação? Ok, nós tivemos um pequeno problema com a transmissão, então a gente vai dando sequência ao Bom Dia Produtor e a qualquer momento a gente volta com a entrevista. Com perdas acima de 60% já estimadas para o milho e cerca de 25% para a soja, a ministra Tereza Cristina visitou na última quarta-feira a cidade de Santo Ângelo, no noroeste do Rio Grande do Sul. O objetivo é cumprir uma série de visitas até as propriedades e regiões que estão sofrendo com a estiagem. A gente sabe que essa é uma situação bastante complicada, o Brasil vem sofrendo aí com dois contrapontos muito significativos. De um lado do país chovendo bastante e do outro a gente tem esse problema com a estiagem muito severa. E esses são os detalhes que o Paulo Andrei aborda aí na próxima reportagem. Ok. Bom, a Pecuária e Abastecimento Tereza Cristina chegou ao município de Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul, um pouco antes das 9 horas da manhã, junto ao aeroporto Cepete Araju, onde foi recebida por autoridades políticas, agricultores e imprensa. Em seguida, a comitiva partiu em direção à propriedade rural do agricultor Dirceu Segato, na localidade do Buriti, interior do município. O agricultor mora na região há mais de 40 anos e apresentou a situação preocupante que vem atingindo a sua propriedade com o longo período de estiagem. Daí vem se arrastando, a produção do leite caiu praticamente 50%, uma temperatura de 40 graus. Né? O que vai acontecer, a vaca vai para a sombra, ela não vai se alimentar. Automaticamente vai cair a produção. Aqui na área que eu trabalho aí com vaca de leite e alguma coisa de confinamento, são 25 hectares, né? E eu trabalho aqui com pastagem e milho, né? E na parte do inverno, eu planto aveia para colher o grão, na outra área que eu uso para soja, para trato, né? Que esse trato, a aveia, eu uso para o gado de engorde. Né? A lavoura de milho, a lavoura do cedo, é praticamente perdida, ela não botou grão, né? Ela é só a palha e a lavoura mais do tarde começa ali, eu plantei em mês de novembro, início de novembro. Ela, como dá para ver ali, é uma lavoura, já passou o ciclo dela. E a agenda da ministra seguiu junto ao auditório da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões. No encontro, produtores e representantes de entidades rurais apresentaram a situação da safra na região. O que tem nos faltado é um bom senso, equilíbrio e responsabilidade e noção de consequência ao se colocar filigranas jurídicas à frente da tragédia que significa uma estiagem para todos aqueles que não podem contar com um bom salário no fim do mês, sejam esses empresários e trabalhadores do campo ou cidade. Até a última quarta-feira, 200 municípios decretaram a situação de emergência no Rio Grande do Sul em decorrência da estiagem, sendo que 52 já foram homologadas pelo Estado e 47 reconhecidas pela União. Segundo a Emater, até 7 de janeiro, 195 mil propriedades registravam perdas na agropecuária por conta da estiagem. Por parte do governo do Estado, foram apresentadas as demandas debatidas com as entidades e secretarias e, em forma de ofício, entregues à ministra pela secretária da Agricultura e o vice-governador, que citou as medidas tomadas para combater os efeitos da estiagem a curto, médio e longo prazo. É importante dizer algumas ações já realizadas pelo Estado. A ampliação do subsídio para 100% do troca-troca de sementes, a ampliação das sementes forrageiras também, são 10 milhões, né, de investimento nisso, subsídios de crédito rural para produtores de leite, aplicação de caminhões-pipa, que está a cargo da Defesa Civil, e, por fim, o mais importante, e aí sim contextualizar a todos vocês, nós temos um projeto denominado Avançar no Estado. Esse projeto, nós já anunciamos investimentos que superam 4,4 bilhões de reais. Esse recurso é originário exatamente das mudanças estruturais que nós fizemos nos 2 primeiros anos de governo, especialmente a questão das privatizações. E todo ele vai ser investido em todas as áreas do Estado. Eu achei muito bem colocado em várias falas aqui o problema da irrigação. Lá atrás, em 2020, nós começamos a tratar desse assunto, Alceu. Você era o presidente da frente.
né, nas reuniões que nós tivemos. A FARSUL criou um grupo, juntamente com a Embrapa, com o governo do Estado, né, com as várias entidades, com a classe empresarial, para achar solução. Hoje eu já vi que nós temos um problema aqui a ser enfrentado por todos, né, mas principalmente vocês aqui do Rio Grande do Sul, a Assembleia Legislativa, de discussão aí com a legislação que impede que vocês possam avançar nisso que é uma coisa importantíssima, que é a irrigação. A ministra e sua comitiva estiveram em reunião com diversas outras entidades e agora levam essas demandas a fim de criarem soluções. A gente vai voltar a conversar com o Flávio, que vem falando aí sobre essa paralisação. A gente teve um pequeno probleminha aí, um probleminha técnico, mas agora ele já está de volta para continuar conversando com a gente. Flávio, eu havia te perguntado o seguinte, existe alguma movimentação por parte do governo aí para ajudar a categoria? Olha só, Vinícius, a gente teve uma conversa ontem com o ministro Paulo Guedes, nosso presidente nacional. Teve uma conversa com ele e não saiu nada conclusivo dessa conversa, tá? O ministro, vamos dizer assim, nos enrolou. Então, os auditores permanecem em estado de mobilização. Nós teremos assembleia em breve para determinar se a gente vai recrudescer ainda mais esse movimento, tá? Antes caiu o sinal da internet, eu não sei se vocês chegaram a ouvir tudo que eu falei a respeito da mobilização que estava ocorrendo nas cabeceiras das pontes também, mas enfim, não sei até onde isso foi publicado, mas a mobilização dos auditores dentro do Porto Seco de Foz do Iguaçu e outros portos e portos secos pelo país afora continua, tá? Com desembaraço de cargas mais lento, mais apurado, mais detalhado e mais lento, tá? E, enfim, nas cabeceiras das pontes também. Agradecer a sua participação e dizer que a gente vai continuar acompanhando esse assunto de perto, tá ok? Ok, Vinícius, bom programa. Um abraço para você, tchau, tchau. Bom, a gente segue agora com Bom Dia Produtor, é hora do Cemex Destaca, você vai conhecer o touro Guatambu. Bom, tivemos um pequeno probleminha, mas a gente fala também para você do portal sba1.com, que está de cara nova. Se você ainda não conferiu aí como que está o site, agora aproveita para dar uma passadinha lá, ficar por dentro da nossa agenda de leilões, todos os eventos aí que o canal do Boi vai cobrir durante o ano de 2021, trazendo para você também as principais atualizações e manchetes que movimentam o setor do agronegócio. E agora sim a gente conhece aí no quadro Cemex Destaca o touro Guatambu. Guatambu JCA. Guatambu é um touro da raça Nelore Seipe, que vem do trabalho de seleção do grupo Jaguari e conta com a avaliação genética do Delta Gen. Um animal de pedigree muito interessante, aberto para diversas linhagens do Seipe, filho do Imbaúba FM em vaca Bacuri JCA. Concilia biotipo, caracterização racial e harmonia de carcaça com avaliação genética. Destaque para a velocidade de ganho de peso e CPM. Guatambu é DECA 1 para ambos índices bioeconômicos. E agora a gente dá sequência com o Bom Dia Produtor, nós vamos direto para a nossa redação conversar com a repórter Kaile Rodrigues, que nessa manhã traz informações aí sobre as movimentações do setor do agronegócio. A Kaile que sempre vem trazendo essas informações para a gente com muita qualidade. Kaile, obrigado pela sua participação. Sei que você traz informações aí da visita da ministra Tereza Cristina aqui no estado de Mato Grosso do Sul. Como é que aconteceu tudo isso? Quais as informações? Bom dia. Oi Vinícius, bom dia para você e para todo mundo. Olha só, em visita a regiões duramente atingidas pela estiagem no sul de Mato Grosso do Sul, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, disse que pretende agir rapidamente para encontrar a solução para atenuar os prejuízos que produtores terão nesta safra de soja. O Ministério da Agricultura deve liberar o crédito adicional aos produtores afetados pela estiagem. O objetivo da ministra da Agricultura é dar ao produtor rural a tranquilidade para tentar repor parte das perdas na região de Naviraí, né? E aí nas partes de safrinha de milho também, né? Que virá na sequência. Em visita na cidade de Naviraí, cidade distante de 350 quilômetros aqui de Campo Grande, na tarde de ontem, quinta-feira, a Tereza Cristina levou consigo representantes do Ministério da Economia, do Banco Central do Brasil e do Banco do Brasil, né, Vinícius, para tentar reverter a situação de estiagem que a gente está sofrendo bastante. Os agricultores têm penado com isso.
Situação bastante complicada, né, Kylie? Eu sei que você tem outra informação, destaca pra gente aí que a chuva em São Paulo está favorecendo o desenvolvimento das laranjas, é isso? Isso, situação contrária, né, por lá, Vinícius. As principais regiões citrícolas do estado de São Paulo têm registrado grandes volumes de chuvas desde dezembro. No período atual do desenvolvimento das laranjas de 2022-23, enchimento dos frutos, a maior umidade deve garantir o crescimento ideal dos frutos e permitir um bom pegamento, né, no caso das floradas mais tardias. Apesar de as precipitações recentes não reverterem por completo os impactos dos períodos da estiagem prolongada de 2020-21, são um alento, já que podem resultar em aumento da produtividade nos pomares frente ao observado nas duas últimas safras. Por outro lado, a maior umidade eleva a necessidade de cuidados fitossanitários preventivos. É aquela situação que o produtor tem que estar atento, né, Vinícius? Para fazer a aplicação de fertilizantes nas lavouras de laranjas para não ter grandes prejuízos. Com você, Vinícius. Obrigado pela sua participação, ótima sexta-feira para você. Vou indo para mais um intervalo comercial, te convido para participar comigo do Bom Dia Produtor, enviando a sua dúvida e sugestão no nosso número de WhatsApp, tá aí na tela, hein? 67998631001, tô contando com a sua participação. No próximo bloco a gente confere a oferta especial de sêmen que a Semex realiza na próxima terça-feira. Não sai daí que eu volto já. Estamos de volta com Bom Dia Produtor, imagens ao vivo de Pouso Alegre, interior de Minas Gerais. Nesse momento o céu está claro e a previsão hoje na cidade deve ser de sol, alternado aí com chuvas em formas de pancadas rápidas e isoladas. O volume de chuva previsto é de 5 milímetros e a temperatura deve oscilar entre a mínima de 17 graus e a máxima de 30 graus. Vamos seguindo com o Bom Dia Produtor, porque na próxima terça-feira, dia 18, às 19 horas e 30 minutos, horário de Brasília, viu? Você confere aqui no canal do Boi o top de venda Semex. Oferta de sêmen de touros de raças zebuínas e taurinas para inseminação na estação de monta. E ao vivo lá de Pouso Alegre, interior mineiro, o gerente de corte de zebu da Semex, o André de Souza e Silva, está por aí já junto com a gente para trazer essas informações. André, bom dia para você, seja bem-vindo. Bom dia, Vinícius. Uma boa sexta-feira para você e para todos que nos assistem, né? Uma satisfação muito grande poder estar aqui novamente, falar desse top de vendas, o primeiro top de vendas de 2022, e reforçar o seu convite que você acabou de fazer, né? Para o produtor não deixar de conferir e aproveitar as ótimas oportunidades. Tanto é que a gente já vai começar aqui passando alguns lotes que vão estar em destaque, em condições únicas e imperdíveis para esse evento. Então, o canal gostaria já de chamar o lote 5 na tela para a gente comentar um pouquinho de um dos grandes destaques da bateria Semex, que é o Barão FIV EAO, um touro que vem da seleção renomada da EAO Agropecuária. O Barão, ele é um filho do Ren USP, em vaca Ren Armador, um animal que agrada muito pela sua beleza racial, pelo seu volume corporal, volume de musculatura e precocidade. Ele foi identificado dentro da EAO através da prova de eficiência alimentar, tendo o maior GMD, ganho médio diário em peso, e também tendo a maior eficiência alimentar. Então, o Barão é um touro indicado para ciclo completo, para quem busca eficiência e produtividade. Um animal que agrega bastante peso à desmama e ao sobreano, para quem vai fazer machos, vai desmamar, vai comercializar o bezerro, e também para quem busca fazer uma fêmea de alta qualidade para fazer a sua reposição. Um animal destacado para as características de habilidade materna, longevidade, precocidade sexual e as características de carcaça. Um animal muito completo, jovem, já provado em IATF. Recentemente eu estive na EAO para ver a produção do Barão e a produção dele é um estouro, é um animal que padroniza muito bem e imprime toda essa carcaça, esse comprimento, essa musculatura na sua progênie. Então não percam a oportunidade, um touro que vai estar numa condição especial para esse primeiro top de vendas de 2022. Na sequência vamos chamar o lote 10 na tela, um animal que vem lá da seleção do seu Shiro Nishimura, da fazenda Araponga, né? Vai ter agora no final de janeiro o dia de campo da Araponga, mostrando todos os resultados, e um dos grandes destaques da safra de 2021 foi o Cobra Kai do SNI. Ele é um filho do Lobim, Santa Maraca bacana da Mundo Novo, portanto aí um pedigree
totalmente aberto para todas as linhagens hoje do Nelore atual, né? Um animal que se destaca pela sua musculatura, pela sua precocidade. Ele participou da primeira prova de eficiência da Fazenda Araponga, que foi conduzida dentro da Unesp de Botucatu, e esse animal foi elite para todas as características de carcaça, AOL, área de olho de lombo e marmoreio. Tanto é que ele é um dos touros mais utilizados dentro dos programas de carne gourmet hoje na atualidade. Então, aí quem busca um animal de pedigree aberto, de excelente avaliação genética, de baixo peso ao nascer para ser utilizado em novilhas de desafio de precocidade sexual, que precisa imprimir leite, peso, carcaça, o Cobra Kai é o touro indicado, também numa condição muito interessante no próximo dia 18 no top de vendas. Passando na sequência, o lote 15, vamos trazer aí um reprodutor da seleção Matinha, lá do Rancho da Matinha, e na tela aí uma das grandes sensações da Safraê do Rancho da Matinha, que é o Euro Matinha, um filho do Quarupi, bom sucesso em vaca Torichorel, e ainda ele traz toda a bagagem genética do grande backup na linha baixa. Um animal que se destaca muito pela sua beleza racial, um animal muito bem caracterizado, expressivo, tem o cupim bem implantado, caminha muito bem, boas costelas, tem uma linha dorso-lombar muito forte, bem coberta, bem revestida, e o mais impressionante é o seu posterior, o seu volume de posterior, Um animal que tem musculatura descendo até o jarrete, virilha baixa, é um animal que, enfim, tem um biotipo moderno, precoce, musculoso, e que agrada muito a gente olhando ele caminhando aí no vídeo. Além disso, é um animal de alta avaliação genética, top 0,5% na NCP, tá? Com mais de 28 pontos, e é um animal também indicado para o ciclo completo, para quem busca produzir machos pesados, agregando aí mais de 17 quilos de peso à desmama. Então, se a gente for ver hoje o valor do quilo do bezerro, você multiplicar isso por 17 quilos a mais a desmama, você tem aí um alto potencial genético do euro na produção de bezerros pesados, agregando ainda em fêmeas leiteiras com mais de 4 quilos de leite, longevas, vão permanecer por mais tempo dentro do rebanho, produzindo, sendo eficientes, e as características de precocidade sexual, as características de carcaça, AOL, espessura de gordura, que são características importantes tanto para a produtividade, para a rentabilidade da atividade, como também para as características reprodutivas, principalmente a característica de espessura de gordura. Então aí na tela, o Euro Matinha, uma excelente opção, filho do Quarupi em vaca Torichorel, que vem de toda a seleção do trabalho de precocidade sexual do Rancho da Matinha, e o Euro, lembrando, ele tem 3 gerações de fêmeas super precoce no seu pedigree. Então realmente um animal diferenciado, numa condição única, que o amigo pecuarista não pode deixar de conferir e aproveitar. Na sequência, o lote 24, vamos trazer aí na tela um animal, uma opção de pelagem e um animal fechado no Nelore pintado de vermelho. Na tela, o pão de mel da CA, que vem lá da seleção do Elinho Correia. Um abraço para o Marcelo, que é nosso companheiro. Pão de mel é um touro já consolidado, com progênie, 100% fechado na linhagem pintado de vermelho, que tem um padrão de pelagem muito bonito e também é um touro já aprovado através dos seus filhos e filhas. Isso é muito interessante, é mais segurança para o produtor. Quem quer levar o sangue do pão de mel, um pedigree aberto para todas as linhagens do Nelore pintado de vermelho, está aí na tela, então, o pão de mel, um filho do pão de ló em vaca Golias. E o mais interessante, esse é um touro também de baixo peso ao nascer, que você pode utilizar em novilhas em desafio de precocidade sexual. E para encerrar minha participação aqui, o lote 36 na tela, trazendo um representante da raça Cindy, o Lugano da estiva, simplesmente o touro mais valorizado da raça, um animal lindo, que agrada muito o seu biotipo. A gente olha essa carcaça e imagina o quanto ele transmite isso para a sua produção. Um animal que tem grande volume de posterior, muita costela, muita musculatura, e é um animal
muito bonito, né? Muito bem caracterizado, produtivo, eficiente e tem um pedigree consistente. Ele é filho do Guerreiro, o Guerreiro desapareceu, não tem mais, né, sêmen do Guerreiro, então aí todo mundo vai precisar utilizar essa genética, porque é uma genética de excelente qualidade, produtiva e pesada. Filho do Guerreiro, na Grande Garrucha, uma das principais vacas da raça. Vinícius, com isso retorno para você, agradeço o tempo, né, desejo aí uma boa sexta-feira, um bom final de semana e nos encontramos hoje à tarde, tá ok? Um abraço. Valeu, André, obrigado pela sua participação, um abraço para você, que seja uma sexta-feira de bons negócios, até a próxima, tchau, tchau. Dando sequência com Bom Dia, o uso de fertilizantes no dia a dia da fazenda é essencial para o bom rendimento da sua colheita. Você vai conhecer agora o fertilizante orgânico da Adubasul, que ajuda bastante nessa questão. Na fazenda da Paula são mais de 2.000 hectares de soja. E ela tem trabalhado bastante para garantir que mais uma vez a produção atinja bons números. E para dar aquela ajudinha que faz toda a diferença, ela começou a usar o fertilizante orgânico da Adubasul. Acompanhando tudo de perto, ela já confirma que os resultados estão surpreendendo. O esterco de peru peletizado ele levou a uma decomposição mais rápida da matéria orgânica. Achamos até a presença de minhocas nessa área, devido à quantidade de ácidos fúlvicos que está presente no adubo. É muito importante que os produtores possam adotar técnicas que potencializem o desenvolvimento da safra. Quando o assunto é soja, o Brasil já se projeta para bater um novo recorde na safra 21-22. As previsões do setor privado apontam para 140 milhões de toneladas. É nesse cenário que as empresas estão aumentando a procura por fertilizantes. O Eloir, representante da Adubasul, conta que a parceria com os produtores só cresceu nos últimos anos. Em consórcio com o químico, com o NPK, ele tem dado ótimo resultado em várias áreas, tanto na área argilosa, né, ou então em outras áreas. E eu tenho feito várias vendas aqui no estado, então o resultado é excelente. O produtor, ele gosta e ele acaba indicando talvez mais um amigo. Com matéria-prima orgânica rica em macro e micronutrientes, a empresa afirma que os produtos garantem qualidade e saúde na produção do início ao fim do ciclo. Dados apontam que áreas de soja que receberam a aplicação do fertilizante aumentaram a sua produtividade. Esse produto ele é fiscalizado pelo MAPA, né, e também pelo IBD, que é o órgão nacional que cuida dos orgânicos do Brasil. Então é ótima qualidade, não danifica o solo, pelo contrário, só vem a somar. O presidente Jair Bolsonaro viaja ainda hoje para Macapá, capital do Amapá, para inaugurar um projeto chamado Norte Conectado. A proposta é levar internet para comunidades carentes do estado. Direto da Bolsa Brasileira de Mercadorias em São Paulo, nós temos mais informações com Walter Puga Júnior. Puga, bom dia para você. Bom dia a todos. O presidente Jair Bolsonaro anunciou ontem à noite que viaja agora. Deve chegar por volta das 10 horas e 30 minutos desta manhã ao Macapá. Vai a Macapá, lá no Amapá, para participar da inauguração de um projeto chamado Norte Conectado. Veja, esse projeto prevê a instalação de cabos de fibra ótica subfluvial, ou seja, atravessando rios, que levaria a internet aí às populações mais carentes do estado. Bom, segundo o presidente, ele sai logo pela manhã, portanto deve estar em viagem. E ele ressaltou: estarei neste projeto, inaugurando esse projeto, porque aproximadamente 1 milhão de pessoas serão beneficiadas com a internet a cabo naquela região. Esta é a segunda viagem do presidente Jair Bolsonaro desde que retornou a Brasília, depois de ficar 2 dias internados aqui em São Paulo, no Hospital Vila Nova Star, com um quadro aí de obstrução intestinal. No mesmo dia que recebeu alta da capital paulista, ou seja, na manhã de 5 de janeiro, o presidente Bolsonaro viajou para assistir um jogo de futebol beneficente organizado lá em Buriti Alegre, em Goiás, cerca de 400 quilômetros de Brasília. Agora, nessa semana, o Palácio do Planalto confirmou a primeira viagem internacional do presidente Bolsonaro, agora em 2022. O presidente irá ao Suriname nos dias 20 e 21 de janeiro. Segundo a Secretaria de Comunicação Social do governo, ainda há detalhes sobre a agenda no Suriname. Agora, nos dias 5 de janeiro, depois de receber alta hospitalar, o presidente
alertou, né, que tinha uma viagem programada para a Rússia agora em fevereiro. O presidente também afirmou que iria ao Nordeste do país e ao Rio de Janeiro ainda neste mês. E entre as notícias positivas que nós temos no agronegócio, vem da exportação de frutas, uma boa notícia. A exportação de frutas superou $1 bilhão em 2021. As exportações brasileiras de fruta somaram $1 bilhão e 60 milhões em 2021, uma alta de 20% sobre as exportações de frutas brasileiras em 2020. A informação é da Abra Frutas, Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frutas e Derivados. Em julho, a Abra Frutas já antecipava a expectativa de alcançar esse valor durante o ano de 2021. No ano passado, o país enviou 1 milhão e 200 mil toneladas de fruta para o mercado externo, 18% mais do que em 2020. A valorização do dólar frente ao real tornou, lógico, essas vendas de frutas brasileiras mais atrativas para os importadores e, além disso, o clima favoreceu a produção. Mas um outro fator pesou muito para que o Brasil aumentasse as exportações de fruta. A intensificação do consumo de alimentos saudáveis que ocorre desde o início da pandemia. Isso estimulou o consumo de frutas em todo o mundo e a demanda por fruta brasileira. Agora, tome nota, os embarques de manga em 2021 passaram de 272 mil toneladas. Aumentou em volume a exportação de manga do Brasil 12% quando comparado com 2020. A exportação de melão quase 258 mil toneladas, aumentou 9% em volume. A quantidade de maçã também é destaque. Aliás, o volume de maçã exportada subiu 58%. E o faturamento, muito mais. O faturamento com a maçã brasileira subiu 79%. No total, foram 99 mil toneladas de frutas, especialmente para o mercado europeu, para onde é destinado 70% dos envios de frutas brasileiras. A uva também teve um destaque, com um crescimento de 55% no volume exportado pelo Brasil e aumento no faturamento de 43%. Aliás, segundo a Abra Frutas, em dezembro, as exportações, só em dezembro, totalizaram 131 mil toneladas, um crescimento 6% superior ao registrado no mesmo mês de 2020, quando o setor embarcou aí menos de 24 mil toneladas, saltou aí para 131 mil toneladas. Em receita, o crescimento no último mês foi de 3%, com 109 milhões de dólares registrados em dezembro de 2021, viu? Em dezembro de 2020, nós tínhamos aí pouco mais de 106 milhões. Já estamos em 109 milhões e 200 mil dólares de exportação registrados em dezembro de 2021. As exportações brasileiras de frutas avançam mesmo no mercado externo. Isso já era esperado, mas deve aumentar ainda mais. A partir de agora, o Brasil vai consolidar sua participação no mercado mundial de frutas. Valeu, Pulga, obrigado pela sua participação. A gente aguarda você daqui a pouquinho para dar sequência aí com as movimentações financeiras e vai indo agora para mais um intervalo comercial. Mas antes, claro, quero lembrar você que dá para acompanhar nossa programação pelo site e pelo Facebook do canal do Boi. Basta digitar sba1.com na sua barra de pesquisa e acompanhar a nossa programação ao vivo. Estamos também pela NET Claro TV, canal 190 e 690. E aos finais de semana, o Agrocanal está pela Sky TV, viu? Canal de número 241. No próximo bloco, como eu disse, a gente volta a conversar com o Walter Pulga sobre as primeiras movimentações do mercado financeiro. E ainda tem o quadro Tá no Ponto. Não perca, a gente volta já. Estamos de volta com Bom Dia Produtor. Você vê aí imagens ao vivo de Feira de Santana, na Bahia. Nesse momento o céu está claro e a previsão hoje na cidade deve ser de sol, alternado com chuva em forma de pancadas rápidas e isoladas. O volume de chuvas previsto é de 10 milímetros e a temperatura aí na região deve oscilar entre a mínima de 21 graus e a máxima de 30 graus. Chegou a hora do Agroclima com Renata Ferreira. Seja mais uma vez bem-vindo ao Agroclima, que hoje destaca os impactos da chuva em áreas do Sudeste, principalmente no estado mineiro. A precipitação dos últimos dias em Minas Gerais causou prejuízos a produtores de milho, feijão e hortaliças. De acordo com a Emater do estado mineiro, cerca de 127 mil trabalhadores rurais tiveram danos nas lavouras. Olhando para a produção de milho no estado mineiro, 23,3% da safra verão foi atingida, principalmente nas faixas norte, nordeste e também centro.
A safra de feijão foi também prejudicada, além das hortaliças, que teve prejuízos de 37% aí nas lavouras. E a partir de hoje, a chuva tem uma leve redução em Minas Gerais e também partes aí do Espírito Santo. Com o tempo mais aberto, as temperaturas também voltam a subir, né? E claro, com a diminuição da chuva, hoje também neste fim de semana, o predomínio será de sol e calor, com pancadas típicas de verão. O maior risco para a chuva é sobre o sul aí de Minas Gerais e Vale do Paraíba, onde as trovoadas vêm com maior intensidade. Sobre o centro-oeste, a chuva também começa a perder força. Goiás e Distrito Federal, ela ocorre de forma mais isolada, mais passageira. Até mesmo o estado de Mato Grosso tem redução das chuvas, melhor período aí para a colheita de soja na região. No sul do país, o calorão predomina em algumas cidades de Mato Grosso do Sul, como Ponta Porã. Também sentem aí os efeitos do tempo mais quente. As temperaturas no município devem variar de 35 a 38 graus. Mas ao norte do Brasil, o tempo também muda, viu? A chuvarada vai perdendo força e no estado do Tocantins são maiores as aberturas de sol. Hoje ainda chove forte na região de Porto Nacional, mas os acumulados já são mais baixos. Na próxima semana, as temperaturas ficam em torno de 31 graus. No Nordeste, instabilidades em altos níveis levam temporais e trovoadas frequentes entre o Maranhão até o Rio Grande do Norte. Essa chuva tem beneficiado áreas do sertão nordestino, mas no Piauí e também no Maranhão, essa chuvarada já vem provocando transtornos com aumento de nível dos rios e áreas também inundadas. E no sul, como eu disse anteriormente, é o calorão que predomina. As áreas mais afetadas são meio-oeste do Rio Grande do Sul, também oeste de Santa Catarina e sudoeste do Paraná. No estado gaúcho, a temperatura máxima se aproxima dos 42 a 43 graus. A sensação térmica ficará bem próxima à temperatura real, pois o ar está muito seco e não há previsão de sensação térmica na casa dos 50 graus. O calor mais intenso deverá acontecer no final de semana e na segunda-feira. Em Bagé, a temperatura máxima nesses dias alcançam até 38 graus hoje e amanhã. Em Uruguaiana, a máxima já chegou aos 41 graus. E olha só o contraste nessa imagem registrada por Michel Lenhag. Isso foi ontem no Vale dos Caminhos da Neve, que fica a 3 quilômetros do centro de São Joaquim, na Serra Catarinense. Temos aí essa belíssima imagem. O amanhecer chegou bem gelado, com termômetros registrando mínima de 1 grau na região. Dá só uma olhada na camada de gelo que se formou e pintou de branco aí os campos da Baixadas. Lindo, né? E a boa notícia é que tem previsão de retorno da chuva neste domingo. Ela chega em forma de tempestades com rajadas de vento que podem alcançar os 75 km por hora. Agora é sua vez aqui no Agroclima. A previsão de hoje vai para o Aladias Cardoso de Paramirim, na Bahia. Aladias, obrigada pela sua participação, tá? Hoje e amanhã a previsão é de sol com apenas pouca variação de nuvens. No domingo e segunda-feira será de sol alternando com chuva em forma de pancada rápida e isolada. Essa outra previsão vai para Lourival de Oliveira de Cascavel, no Paraná. Lourival, também agradeço a sua participação, viu? A previsão hoje aí para a sua cidade é de sol alternando com pancadas de chuva e possíveis trovoadas. E amanhã até segunda o predomínio será de sol, apenas pouca variação de nuvens, com máxima amanhã de 34 graus. E se você também quer saber como fica a previsão do tempo para os próximos 4 dias aí na sua região, então envie agora uma mensagem para a nossa equipe. O número é 67-99264-7810. Estamos no aguardo, tá? Um forte abraço a você. Tchau, tchau. Produtores de laranja devem investir menos na safra 22-23, é o que aponta o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CEPEA. Veja os detalhes com Gustavo D'Angelo. Mesmo com os preços mais altos, a rentabilidade da laranja na temporada 2021-2022 foi restrita para muitos produtores, resultado da baixa produtividade registrada em praticamente todo o cinturão citrícola. Por isso, as expectativas para este ano são de investimentos limitados na atividade, o que possivelmente resultará
em diminuições na área plantada e até mesmo de renovação de pomares. Outro fator que pode restringir os novos plantios é a alta significativa nos custos de produção e de implantação. Por outro lado, citricultores mais capitalizados estão aumentando os investimentos em irrigação, visando reduzir os riscos climáticos. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos estima que o estado de São Paulo e o Triângulo Mineiro registrem área 1,4% menor na temporada 2022-2023, totalizando apenas 374 mil hectares. Já a área em produção deve ser de 340 mil hectares, queda de 1,8% na mesma comparação. Se confirmada, a menor área em produção pode ser um limitante para uma colheita significativa nos próximos anos, dada a redução no potencial produtivo do cinturão citrícola. De Araçatuba, São Paulo, Gustavo D'Angelo. E agora a gente volta para a redação do Canal do Boi, dessa vez para conferir os destaques do nosso site com o Douglas Silvério, que já está por aqui. Douglas, bom dia para você. Quais os destaques para essa sexta-feira? Olá, Vinícius, bom dia para você e para todo mundo que está acompanhando aí a nossa programação. Eu começo destacando para vocês que o estado do Tocantins atingiu aí a marca de 10 milhões de bovinos e bubalinos imunizados aí contra a febre aftosa. Na segunda etapa da campanha, que envolveu aí 4 milhões e meio de animais com até 24 meses de idade, o índice de cobertura vacinal foi de 98,96%. Segundo a Agência de Defesa Agropecuária, ADAPEC, dos 139 municípios, 17 atingiram 100% de cobertura vacinal. Os maiores rebanhos do estado estão concentrados nos municípios de Araguaçu, Formoso do Araguaia e Araguaiana. A segunda etapa de vacinação contra a doença ocorreu entre os dias 1º e 31 de dezembro. Uma vez que o calendário propõe aí 30 dias para a execução do mesmo. A comprovação do ato se estendeu até o último dia 10 de janeiro deste ano. E a notícia completa está disponível lá no nosso portal, o sba1.com. E falando nele, eu lembro a vocês que já está disponível um novo episódio do podcast Agroclima, apresentado pela Renata Ferreira, que tem aí as atualizações das condições climáticas para regiões produtoras do país. E eu deixo, finalizando a minha participação, eu deixo o convite para vocês, tem uma matéria muito bacana sobre punks, que são plantas que, enfim, podem ser feitas para consumo. É uma matéria muito interessante, muito bacana e tem até umas informações extras. Eu deixo o convite para todo mundo dar uma olhada nessa matéria, que ela está na capa do nosso site. Com isso eu encerro a minha participação, devolvo aí para você o sinal nos estúdios. Vinícius, é com você. Valeu, Douglas. Obrigado pela sua participação. Ótima sexta-feira para você. A gente dá sequência com Bom Dia Produtor. As consultorias que estudam o avanço da safra de grãos já reavaliam suas estimativas. Essa semana foi a vez da AgroConsult, que faz o rally da safra e estima redução de pelo menos 2% na produção de soja do Brasil deste ano. Nós vamos voltar à Bolsa Brasileira de Mercadorias em São Paulo para conversar com o Pulga. Pulga, a produtividade caiu muito na produção de grãos, foi isso mesmo? Caiu sim. Olha, para você ter uma ideia, no caso da soja, né, segundo a AgroConsult, em média nós tínhamos 59,6 sacas por hectare, previsão em setembro do ano passado, mas recuou agora para a faixa de 55 sacas por hectare, ou seja, a produtividade de soja, por exemplo, recuou e recuou muito. Resumindo, as consultorias já reavaliam suas estimativas e a AgroConsult, por exemplo, cortou em 7% a estimativa de produção de soja no Brasil quando comparado à estimativa que ela fez em setembro. Em relação à produção que nós tivemos em 2021, a queda é menor. A queda é de 2%. A previsão é de que nós teremos aí uma produção este ano de 134 milhões e 200 mil toneladas. Bom, as perdas registradas nas lavouras de soja do Mato Grosso do Sul, do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, decorrente aí da estiagem, né, a partir de novembro, e dessa alta temperatura que também atingiu a região, todos esses fatores levaram a AgroConsult a fazer esse corte de 7% na sua estimativa, que inicialmente
era bem acima, né? Era de 144 milhões de toneladas de soja, estimada aí em setembro. Agora, a projeção atual, se confirmada, deve representar um recuo, vou repetir, de apenas 2% em relação à safra 2020-2021, quando o Brasil colheu aí 137 milhões e 100 mil toneladas de soja. Agora, o que ressaltavam os analistas da Agroconsult, né? O oeste do Paraná é hoje a região mais prejudicada do Brasil. O produtor vem investindo em variedades precoces para a segunda safra de milho, que já foram prejudicadas pela seca em dezembro. Em Toledo, praticamente não houve chuvas. Veja, em Toledo, no Paraná, em dezembro, apenas 9 milímetros, lembrava André De Bastiani. Ele é um dos coordenadores dessa 19ª edição do Rally da Safra, que é feito pela Agroconsult, né? O produtor do oeste paranaense, ressaltava o André De Bastiani, está sofrendo pela segunda vez porque veio a quebra da safrinha no ano passado. Ele já veio da quebra da safrinha. Bom, a Agroconsult reduziu sua previsão de produtividade média nas lavouras, vou repetir, estava em 59 sacas e meia por hectare aproximadamente em setembro, mas caiu para 55 sacas por hectare agora. O consultor prevê que a área plantada com soja será de quase 41 milhões de hectares, ou seja, ela será 5,4% maior do que em 2021. Vale lembrar que toda essa produtividade que recuou por hectare, ela cai ao menor nível desde 2016, portanto, há mesmo uma forte redução. O Rally da Safra também apontou redução na produção de milho, mas a expectativa ainda é de uma queda menor, já que em algumas regiões a produção aumentou e muito. Enquanto isso, o governo federal está preocupado em garantir o plantio da safrinha de milho depois da quebra da safra de verão, viu? Após a quebra da safra de verão, a preocupação do Ministério é garantir aos produtores que tenham condições de plantar a safrinha, né? Principalmente milho, né? Milho é a grande preocupação do governo federal. Foi o que disse a ministra Tereza Cristina em encontro nesta quinta-feira com produtores de Cascavel, no Paraná, e em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. E ela lembrava, temos custeio e nossa preocupação é agilidade nessas ações para que a gente possa plantar com segurança, para que o agricultor possa saber o que vai acontecer na segunda safra, que é a safrinha, que é muito importante. Bom, é quando se tem a maior parte do plantio de milho em todos os estados do sul, né? Como lembrava a ministra Tereza Cristina. Ainda conforme os dados do Ministério, em Cascavel, produtores apontam perdas de 60% a 70% na lavoura de milho. Os agricultores da região pedem, inclusive, prorrogação de pagamentos de dívidas para que tenham condições aí de plantar nas próximas safras. Situação bem delicada. A ministra sobrevoou ontem várias regiões do Mato Grosso do Sul, as lavouras mais castigadas do estado. Foi para Naviraí, foi para Ponta Porã, mas resumindo, a ministra ressaltou que serão tomadas medidas imediatas de médio e longo prazo. Uma delas prevê a ampliação, veja, do seguro rural. Segundo a ministra, ela já está em contato com 15 seguradoras para aportar, né, recursos, discussão, alternativas para atenuar, aliviar pelo menos os produtores das regiões fortemente atingidas. Em relação a crédito rural, o Ministério estuda apoio de um crédito adicional aos produtores dos municípios em que o estado de emergência foi reconhecido até pelo governo federal. Ou seja, há já um debate interno no governo para socorrer esses produtores com financiamento especial. Agora, um levantamento preliminar da Secretaria Agrícola junto às principais instituições financeiras que trabalham com crédito rural mostra que o Paraná tem, no caso da cultura de soja, cobertura de seguro de quase 45% da área plantada, enquanto a cultura de milho tem um seguro bem menor, quase 34% da área. Já no Mato Grosso do Sul, o panorama é de 27% da área plantada com soja assegurada, né, pelo seguro rural, né? Mas para o milho é muito pequeno no Mato Grosso do Sul, viu? Pouco mais de 16%. Esses dados ainda podem sofrer algumas alterações, os técnicos do Ministério da Agricultura ressaltaram isso. Agora, o Ministério busca alternativas para apoiar o produtor afetado pela estiagem, mas a princípio ainda não tem financiamento novo, não. A ministra Tereza Cristina citou estimativas de perda de cerca de 8 milhões de toneladas de grãos em virtude desse tempo seco, mas disse que uma alternativa em discussão já é a prorrogação daquela isenção de PIS e CONFINS para milho importado, né? Lá em dezembro, ela lembrou, já discutíamos isso, ou seja, já se vê a possibilidade, né, já se vislumbra a possibilidade de comprar milho
de fora, né? Tereza Cristina vai visitar na próxima semana Minas Gerais, estado também muito afetado, e não por estiagem, agora por chuvas, onde muitos pequenos produtores também foram prejudicados. Resumindo, o governo reavalia todas as suas estimativas, mas ainda vê o valor bruto da produção agropecuária brasileira em alta de quase 3% ainda este ano, cerca de 1 trilhão e 160 bilhões de reais. Ainda não há, a princípio, uma avaliação de que o valor bruto da produção reduziria, mas o volume produzido no país, já está claro, será bem menor, viu? É com você. Pug, eu ainda peço para você continuar com a gente, porque o dólar cedeu um pouco, enquanto a Bolsa Brasileira, a B3, acompanha a queda das outras bolsas no mundo. E aí a pergunta é, o que a gente pode esperar para essa sexta-feira? Olha, a julgar pelos primeiros números que vêm do exterior, nós teremos aí mais uma baixa para a nossa bolsa, porque na Ásia as bolsas vieram em queda, na Europa agora os negócios estão em baixa e não será diferente provavelmente nos Estados Unidos, que ontem já teve uma baixa e contaminou inclusive negativamente a nossa bolsa. Agora é importante notar que o dólar cedeu um pouco ontem, viu? Cedeu mais um pouquinho, cedeu 0,10%, caiu para R$ 5,52. E na abertura dos negócios agora há pouco, o dólar voltava a operar perto da estabilidade. Para você ter uma ideia, agora R$ 5,53 tem uma leve alta de 0,01%, ou seja, praticamente os mesmos valores. Ontem fechou a R$ 5,52 e agora está operando a R$ 5,53. A variação é muito pequena. O dólar terminou a sessão desta quinta-feira em leve baixa, na faixa de 5,52, agora perto de 5,53. Não há grandes perspectivas de recuperação para o dólar frente ao real, até porque o dólar index negociado lá fora está em baixa, está na faixa de 94 mil pontos. Nós já vimos recentemente o dólar index opera na faixa de 96 mil pontos. Neste momento, o dólar index opera a 94.800 pontos, com leve alta de 0,03%. Depois da baixa frente a outras moedas, o dólar não esboça uma recuperação acentuada nesta manhã. Portanto, o dólar deve permanecer perto da estabilidade, salvo alguma mudança, né, no mercado financeiro internacional que provoque alterações, o que, aliás, é muito comum ocorrer. Por isso, sempre de olho na informação. Agora, o que ocorre com o nosso índice Bovespa é que ele continua patinando nos 105 mil pontos. Vamos lá? Nosso índice Bovespa fechou ontem aos 105.529 pontos, teve uma queda de 0,15% e veio, lógico, essa baixa contaminada pelo que ocorria nos Estados Unidos, quando as bolsas tiveram uma forte queda, né? O Ibovespa fechou na faixa de 105.500 pontos, depois de tocar aí, esboçar uma reação até passar de 106 mil pontos, né? Bom, veio aí no efeito negativo dos principais índices dos Estados Unidos, inclusive Nasdaq, que recuou ontem mais de 2,5%. Agora, essa situação muda? Não, não muda. As principais bolsas do mundo operam, vou repetir, em queda nesta manhã. Na Ásia, o índice Nikkei veio em baixa, o índice Xangai Composto da Bolsa de Xangai veio em queda, tivemos também o índice Kospi da Bolsa de Seul em baixa. E o que ocorre na Europa? Bom, na Europa, neste momento, outro movimento de baixa. O índice DAX da Bolsa de Frankfurt opera com queda agora de 0,77%. Aqui nos painéis da Bolsa Brasileira de Mercadorias nós temos essa informação. O índice FTSE 100 da Bolsa de Londres também vem em queda, é uma queda agora pequena de 0,18%, mas vem em queda. E o índice CAC 40 da Bolsa de Paris também vem em baixa de 0,78%. O que esperar no mercado hoje? Continuidade de queda, não tão acentuada como ontem, mas continuidade de baixa. Portanto, não há expectativa de recuperação. Agora, vale lembrar, petróleo negociado no mercado internacional opera em alta, petróleo WTI, petróleo Brent, vem neste momento em alta de novo. Para ter uma ideia, petróleo tipo Brent opera a $85,28 o barril, uma alta agora de 0,96%. Mais uma alta para o petróleo. É com você. Valeu, Pulga, obrigado pela sua participação. Sei que ao longo do dia você volta com mais informações e a gente segue por aqui de olho na informação. Um abraço para você, ótima sexta-feira. Vamos dando sequência com Bom Dia Produtor. Chegou a hora do quadro Tá no Ponto com a Rosa Cabral. Mas esta é também a de martírio para quem fica vendo as receitas maravilhosas apenas aí pela televisão.
Dessa vez a Rosa nos mostra um novo conceito de restaurante com uma receita bastante suculenta de corte de Nelore com muito marmoreio. É o shoulder. Vamos acompanhar. E aí vocês viram essas imagens aí de Campo Grande, centro-oeste do Brasil, Mato Grosso do Sul, terra da pecuária. E aí esse moço veio do interior de São Paulo, Fernando Barreto. Mococa. De Mococa. Alô, Mococa. Mas já me sinto campograndense, já fui muito bem recebido aqui, muito bem acolhido pelos campograndenses. E agora com esse novo projeto de boutique de carnes, restaurante, tudo incorporado num lugar só, eu acho que eu vou ser mais bem aceito um pouquinho. E a gente nem gosta de uma carninha boa, né? Nossa Senhora, e o projeto está muito bom. Toda a carne que vai ser comercializada aqui dentro, ela vem de um projeto já de 10 anos do Pecuária BR, onde o foco da carne é bem direcionado ao marmoreio, a qualidade de carne. Então esse vai ser o produto que nós vamos estar oferecendo aqui. A surpresa do nosso cardápio é fornecer uma carne com marmoreio, máxima qualidade e também o sabor do Nelore, né? Que é realmente o boi, digamos assim, a espécie do boi do Mato Grosso do Sul. A alimentação, nosso gado é todo alimentado com produtos de primeira linha, nada de subprodutos. Então o sabor da carne é de fato o sabor da carne, nada de subprodutos alterando o sabor da carne. E o manejo, quando nós procuramos essa genética de qualidade, uma das exigências nossa era a docilidade do gado. Então isso facilita demais o manejo também, e a carne de qualidade tem muito a ver com esse bom manejo, boa alimentação também. Porque o gado estressado, ele passa para a carne. Com toda certeza. O resultado, né? Com toda certeza. Agora essa carne também, Fernando, ela passa por um processo muito interessante hoje na nossa pecuária, que é a ultrassonografia de carcaça, a avaliação, que mostra exatamente esse animal do avesso, né? Então, todo o nosso abate é feito com direcionamento por ultrassom. Nós temos uma parceria com a ProImagem que, antes dos animais entrarem na fase de terminação, nós já selecionamos aqueles que têm o marmoreio que nós colocamos como crivo aí para o nosso projeto. Então só entram na parte da engorda aqueles que passarem nessa classificação. E vocês têm inclusive a desossa. Nós concentramos todo o nosso projeto num ambiente só, justamente procurando agregar mais qualidade no produto final. Porque o transporte, às vezes, perde temperatura ou ganha temperatura, pode dar alguma alteraçãozinha no produto final. Aqui é tudo feito dentro do estabelecimento, a parte de desossa. Nós vamos ter um açougue aqui dentro também, com a figura do açougueiro que vai poder atender, personalizar o atendimento. E o restaurante, né? Então fica tudo aqui dentro, que é para coroar o nosso negócio, do campo à mesa. Fechou. Mas olha, eu quero pedir agora um breve intervalinho aqui da nossa fala, porque agora entra em cena o chefe Marcílio. Isso. Para então mostrar um pouquinho de tudo isso que a gente está aqui, né? Já degustando, até sem ver o prato, né, minha gente? E aí depois eu falo para vocês como é que tá o sabor, se de fato esse marmoreio tá fazendo a diferença, tá bem? Então a gente vai trabalhar agora com alguns cortes, né? Aqui a gente tem um shoulder, né? Um corte mais rápido, isso a gente precisa entender.
A gente tem o short rib, que é uma carne que não dá para comer bem passada, que a gente vai demorar muito no fogo, a gente acaba queimando. Tem o Denver também, que é uma carne alta. Então, assim, cada carne tem o ancho, então cada carne tem um ponto. Isso a gente deve respeitar, tá? Então a gente agora vai grelhar. Um dos segredos principal, calor. Então aqui a gente tem que ter uma relação de calor, o quê? Como que a gente sabe que está pronta uma parrilha? A gente vai colocar a mão, conta até 5. Se a gente não aguentar, tá na temperatura exata. Tá? Então são 5 segundos. Uma altura de 15 centímetros, 20 centímetros, depende da proposta. Sal só no final. E uma coisa que eu vejo que as pessoas erram é jogar o sal de parrilha no final. E aqui a gente vai mostrar como que a gente vai finalizar a nossa carne. Detalhe importante é entender o calor, entender a espessura da carne e aí como é que a gente consegue acertar o ponto na parrilha. Tempo, né? A gente vai trabalhar a espessura, então aqui no caso eu vou deixar 5 minutos, viro 5 minutos e deixo ela descansar mais uns 3 minutos. Por quê? A carne ela aquece, ela se espreme e aí sai toda a proteína. Então aí você tem que deixar ela descansar, que ela relaxa e absorve toda a umidade. Passaram-se aqui os 5 minutos, 5 minutos e meio, a gente vai virar a carne. Ó, tá no pontinho, a marquinha exata. E aí é deixar mais 5 minutos. Passou agora mais 5 minutinhos, eu vou deixar ela descansar. Para ela relaxar e absorver a umidade novamente. 3 minutos, descansando. Marcílio, é uma qualidade diferenciada essa carne? Pô, tá aqui, dá pra gente perceber, e é real mesmo. Né? Eu sou um amante do Nelore, cresci em fazenda. Eu achava que carne macia era aquela carne que a gente matava o boi, já destrinchava e já assava, eu já gostava. Imagine agora, com maturação, né? Com o entremeio de gordura, já está no nível acima de 4. Então é uma qualidade superior e com certeza veio para ficar, né? Não desmerecendo as outras raças, né? Mas eu acho que agora o Nelore é sul-mato-grossense, é qualidade. Vai mostrar porque veio agora o produto aqui da Barretos. Fechou, aí chegou a hora de provar. Com licença, tá? Por favor. Macia? Que maciez. Gente, sabor. Aqui no caso, a gente finaliza com flor de sal. Então são flocos de sal extremamente suave. E o sal, ele é intenso, é gostoso, é diferente. E ponto é particular, esse ponto é o meu, cresci comendo, adoro carne crua, adoro no tartar. Qual é esse ponto? Esse é ponto menos, mal passado. E também dá pra gente checar como? Temperatura. Todo ponto tem uma temperatura, 50, 60, 70. Se você tiver um termômetro também, não tenha vergonha. Né? Vergonha é errar. Qual é esse corte? Daqui é um shoulder. Então uma carne de extrema maciez, tem um nervinho que ele some. Tem a gordura, então tá, pra mim é o meu corte preferido hoje. Tá no ponto! Fechou, Marcílio, obrigada. É um prazer. Beijo, tchau. Tá acabando, bom dia produtor, eu vou ficando por aqui, mas lembro você que daqui a pouco o programa vai estar disponível no nosso canal do YouTube, você ainda pode nos acompanhar também pelas nossas mídias sociais, no site sba1.com, conferir a nossa agenda de leilões, aplicativo SBA Play, no Instagram somos @canal do Boi 1 e no Facebook basta digitar Canal do Boi. Segunda-feira a gente está de volta com as principais informações do agronegócio brasileiro. Um abraço, tchau, tchau!